Fala pessoal, bom dia. Hoje a gente, combinei com vocês de resolver um- as questões que nós fizemos na atividade, dessa semana. Para quem não é meu aluno, hoje nós vamos resolver aqui um problema de termodinâmica, envolvendo a segunda lei da termodinâmica, do curso de biocombustíveis. Um outro vídeo, possivelmente, nós vamos resolver as questões do curso de eletromecânica e outra questão proposta para o curso de informática. Mas, de certa forma, é importante que todas as turmas assistam todos os vídeos para que a gente possa compreender, né? Foram problemas de mesmo níveis e tal. Vou ter algumas discussões para diferenciar ali os exemplos desse exame diagnóstico, tá? Então, se você quer ter um pouquinho mais de conhecimento sobre termodinâmica, venha comigo. Bom, aí está o problema, tá, gente? Então, aí nós vamos atribuir de 0 a 10 na nossa correção. Então, o que é que eu tenho aí, tá? Deixa eu selecionar aqui o meu marcador só para a gente tirar algumas informações. Determinada máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot. Então a gente já tem que aí, fazer um grifo. O que é esse ciclo de Carnot? Certo? E ao longo da questão nós vamos discutir com bastante calma. Entre duas fontes térmicas de temperatura 220 graus Celsius e 327 graus Celsius. Note que aqui a gente já tem uma inconsistência, né? Nós sabemos que na termodinâmica a temperatura precisa estar em Kelvin. Então, deixe sair grifado, porque a gente vai precisar mexer nisso aqui. Rejeitando em cada ciclo 200 calorias, tá certo? Para a fonte fria. Então, ele pede para você calcular, letra A, o rendimento dessa máquina térmica, letra B, a quantidade de calor que ela recebe da fonte quente a cada ciclo, né? E descrever e explicar o que é o ciclo termodinâmico. Então, seguindo basicamente o nosso barema de avaliação, nós vamos aqui, eu vou aqui com você discutir item a item como é que se espera que seja uma resposta para estar dentro do nosso barema de avaliação, tá certo? De uma questão discursiva, onde eu solicitei que meus alunos eles descrevessem exatamente o que é que eles estão fazendo. Então, primeira coisa, então, vamos fazer uma discussão, né? Então, para calcular o rendimento, então vocês precisam fazer isso, escrever assim, nesse modelo, descrevendo. Precisamos, para calcular o rendimento de uma máquina térmica, perder a letra, gente, eu ainda estou me adaptando a isso aqui, é novo, esse mexer na mesa digitalizadora e tal, mas eu vou ajustando. Para calcular o rendimento de uma máquina térmica, é necessário que a temperatura esteja em Kelvin, né? Esteja. Então, mas nada é do que você vai descrever o que você está fazendo, esteja em graus Kelvin. Não é nada mais do que você descrever o que você está fazendo, tá certo? Deixa eu puxar aqui um pouquinho essa folhinha para cima, tá? Então, às vezes a gente vai ter que voltar lá na questão, mas quando voltar eu puxo novamente. Então, portanto, estou fazendo aqui a defesa da minha ideia. Nós sabemos que, o que é que a gente sabe? Que a temperatura em Kelvin é pegar a temperatura em Celsius e somar a 273. Essa conversão nós já vimos. Então, sendo assim, eu vou chamar de TK' a primeira temperatura, ou se vocês preferirem, eu vou chamar de temperatura fria, é melhor, para ficar no formato que a gente trabalha já na sala. Vai ser quem? Quem foi a menor? Vamos voltar aqui. Vamos voltar com calma no problema para a gente analisar. Ó, a temperatura fria é a temperatura menor, nesse caso 227 graus Celsius. Quem chama de temperatura quente é a temperatura maior. Tá bom? Então vamos fazer isso. Para ficar conseguindo acompanhar.
Então a temperatura aqui, 227 mais 273, isso tem me dado exatamente 500 Kelvin. Lembrando que Kelvin não tem bolinha, tá? E a temperatura quente é igual a quem? A somar 327 mais 273. Isso vai me dar quanto, por favor? Vai me dar 600. Por quê? 600 Kelvin. Ela é a unidade, tá? Então, a gente já conseguiu, né, demonstrar aí nosso conhecimento sobre um primeiro passo da aplicação do ciclo de Carnot. Então, o rendimento, então você vem e argumenta, o rendimento de uma máquina térmica, para quem não é meu aluno, aqui estou falando esse formato, por quê? Porque é um modelo de prova, então preciso dar para meus alunos um espelho de prova. Estou dando um espelho aqui da nossa atividade diagnóstica, uma atividade que aplicamos em sala, para eles, né, aplicarem essas questões teóricas que nós fizemos na aula. Então, o rendimento de uma máquina de Carnot, de Carnot, é, operando em ciclos, então você tem, né, em ciclos, pode ser calculado por qual é a relação? Então, lembra qual é a relação? Deixa eu botar outra coisinha aqui, só para dar um destaque. Rendimento é igual a 1 menos quem? A temperatura fria sobre a temperatura o quê? Quente. Assim que a gente brincou na nossa aula. Vezes quanto? Vezes 100%. Vou voltar lá para minha cor original. E aí, só aplicar, né? Sendo assim, subir mais um pouquinho. Dessa forma. Então, você vem e argumenta. Ó, quero que vocês descrevam. Dessa forma, vem. Rendimento é igual a 1 menos quem? 500, que foi o valor de temperatura fria, sobre 600, que é o valor de temperatura quente, vezes 100%. Ó, corto esse com esse. Então, meu rendimento é igual a 1 menos 5 sextos, não é isso? Vou repetir aqui só para a gente fazer no passo a passo e ficar bem didático. É para quem tem dificuldade. Ok? Então, vou precisar tirar esse MMC aí, obviamente. Todo mundo sabe que aqui embaixo tem 1, né? Aqui embaixo do 1 tem 1. Então, meu rendimento vai ficar o MMC entre 6 e 1 é 6. 6 dividido por 1, 6 vezes 1, 6, né? Menos 6 dividido por 6, 1 vezes 5, 5. Esse aqui me deu quanto? Me deu, por favor, 1 sexto, né? 1 sexto. Correto? Ou eu poderia, né? 1 sexto vezes 100%. 1 sexto vezes 100%. Isso aqui vai dar, meu rendimento é igual a 100 dividido por 6. Eu fiz a continha aqui, deu aproximadamente 17%. Me corrijam aí se eu me passei em alguma coisa, tá? Na verdade, isso aqui vai dar 16,3, tá? Ou vocês poderiam simplesmente fazer assim, dividir 5 por 6, um outro caminho, um outro passo de fazer aqui. Isso aí, só para observação, isso aqui foram 1 menos 5 dividido por 6, vocês vão achar 0,8 aproximadamente, 0,83. 83 vezes 100%. Note que isso aqui vai dar também em torno de 17% de rendimento. Ok? Então, o que é que você coloca? O rendimento dessa máquina
é aproximadamente 17%. Ok? Então vamos para o item B. Fizemos o item A bem descritivinho. A quantidade de calor que ele recebe da fonte fria, recebe da fonte quente a cada ciclo. Bom, então a gente já sabe quanto é rejeitado para a fonte fria. Vamos pensar em termos da fonte quente. O que é que a gente tem que lembrar, tá? Então, vamos lá. Item B. Vamos lá fazer uma discussão bem interessante, tá? O que é que a gente tem no item B, pessoal? Item B. Sabemos que o ciclo de Carnot, então você vai argumentar. Sabemos, ou se sabe, como você preferir fazer a argumentação, tá certo? Então sabemos que no ciclo de Carnot, a quantidade de calor é proporcional, tá junto aqui, é só erro de digitação, tá? Na escrita. A temperatura, a gente não sabe disso, né? Foi essa construção que a gente fez na aula. Temperatura. Então, usando as relações de rendimento seguintes, podemos determinar a quantidade de calor. Ok? Quais são as relações que a gente já conhece? A relação que a gente já conhece é o seguinte: a gente já conhece que. O que é que a gente sabe? A gente sabe que o rendimento ele pode ser calculado de duas formas, né? Em função da quantidade de calor, que vai ser 1 menos o calor frio, foi assim que a gente brincou na aula, né? Sobre o calor quente, e o rendimento pode ser dado 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Note o seguinte: note que esse rendimento é igual a esse rendimento, esse eta é igual a esse eta. Então eu posso igualar, né? Concorda? Então eu venho e argumento, ó, igualando as relações. As relações, você pode numerar ela, chamar uma de 1, relações 1 e 2. Temos. Então você pode chamar isso aqui de 1, ó. Pode chamar isso aqui de 2. Ó, bem bonitinho. Então, igualando vai ficar 1 menos o calor frio sobre o calor quente é igual a 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Esse 1 vai embora com esse 1, a gente troca o membro e arruma e fica como? Ah, deixa eu apagar que não ficou legal, peraí. Errei aqui. Fica aqui, temperatura fria sobre a temperatura quente é igual a o calor frio sobre o calor quente. E aí agora a gente aplica as relações que a gente já conhece, né? Opa! Então, ó, foi até bom subir que a gente voltou aqui. Então, a temperatura fria é essa, a temperatura 500, a temperatura fria é 600, e o quanto de calor que é rejeitado para a fonte fria é 200 calorias. Então, nosso objetivo é calcular o QF, né? A quantidade de calor recebida pela fonte quente. Então, igualando essas relações, o que é que a gente vai ter? Vamos lá. Então, vamos lá, igualar essas relações. Quem é a temperatura fria? 500. Temperatura quente foi 600. Já facilita nossa conta. O calor frio
a gente sabe. Opa, deixa eu apagar porque a gente já sabe qual é, desculpa. Calor frio a gente já sabe. O calor frio é 200. E aqui a gente vai achar o calor quente. Simplifico aqui, aqui, esse com esse. E aí vamos fazer o cruzcredo aqui. Mas se eu dar uma outra possibilidade. Outra possibilidade é você usar a álgebra aqui, né? Arrumar a equação. Bom, arrumando a equação. O calor quente é igual a quem? A temperatura quente vezes o calor frio dividido por quem? Pela temperatura fria. Se a gente arrumar essa equação aqui, a gente vai ver isso, exatamente isso aqui. Esse vem para cá, esse vai descer dividindo, esse só multiplicando, fazendo cruz-credo, tá? Então, seguindo aqui, estou fazendo assim porque meus alunos geralmente gostam de trabalhar com números, né? Então, vai ficar calor quente é igual a 6 vezes 200 dividido por 5. Então, o meu calor quente é igual a quanto? 1.200, 6 vezes 2 é 12, mais 2 zeros. 1.200 dividido por 5. Isso me dá quanto, por favor? Isso me dá 240 calorias. E aí meu aluno pode perguntar, professor, você não transformou o calor frio para joule. Por quê? Porque note, essa relação aqui, ó, se você fizer análise dimensional, aqui eu vou ter caloria, aqui eu também vou ter caloria. Então não me importa, né, qual é o resultado final. Ah, mas se a minha resposta lá, no, digamos que no dia da avaliação, eu boto para joule, aí você usa a relação, né? 1 joule vale 4,1, uma caloria vale 4,2 joules, 240 vale X, faz essa regra de 3 e automaticamente vai, tá certo, achar a resposta. Agora vamos para o item C. Por quê? Porque o item C a gente vai precisar, para o vídeo não ficar muito longo, o vídeo já vai 16 minutos, eu vou tentar ser mais sucinto, só dar a orientação de como é que vocês vão escrever, tá? Descreva e explique o ciclo de Carnot. Vamos fazer isso. Descreva e explique o ciclo de Carnot, né? Então, quer uma descrição. Enfim, vamos tentar fazer um negócio arrumado aqui, letra C, tá? Então, você vai mostrar o seu conhecimento sobre o ciclo de Carnot. Então, você vai dizer, ó, o ciclo de Carnot. Aqui você tem que convencer o docente. No caso, se fosse uma prova de um vestibular de São Paulo, prova que tem segunda fase da Baiana de Medicina, por exemplo, você precisa convencer, né, a banca do seu conhecimento. O ciclo de Carnot é um processo. É um processo termodinâmico ideal, irreversível, tá certo? Criado em 1824 pelo engenheiro Sadi Carnot, né? Pelo engenheiro Sadi Carnot. Ponto. Ele define. O que mais? Vamos pensar o que é que ele mais? Ele define o limite teórico, o limite teórico máximo. Então, note que é um negócio máximo, desculpa, de eficiência, né? De eficiência. Que qualquer máquina operando em ciclo, né? Qualquer máquina operando em ciclos pode atingir, né? Pode atingir, é o que ela pode fazer, né? Pode atingir ao converter calor em trabalho. Afinal, essa é a função de uma máquina térmica. Desde que opere ou você pode usar o termo funcione, por exemplo,
funcione entre duas temperaturas. Entre duas temperaturas, tá? Eu não vou me alongar muito por conta do tempo da questão, mas eu vou falar aqui no vídeo para que você tenha a possibilidade de completar aí, tá certo? Quando você assistir essa resolução da nossa avaliação, você possa aí completar a sua resposta aí e ter assim como baremo, tá? Então, o ciclo, e aí você vai continuar a sua argumentação, né? O ciclo é realizado feito em 4 etapas, certo? São 4 fases sucessivas, onde se usa, né? Onde se usa um gás ideal, blá, 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 blá. Você vem a primeira, e aí você escreve, tá? A primeira, vamos lá, é a expansão isotérmica. Aí você vai fazer o quê? Vai dizer, ó, o gás recebe calor de uma fonte térmica. Aqui ele aumenta o volume, vai manter a temperatura constante. Aí no 2 você vem expansão adiabática. Definindo, tá certo? Aí tudo aqui vai garantir que você tenha a nota máxima, né? Aí você vai dizer o que? A expansão adiabática, o gás continua, né? O gás está sofrendo um processo de expansão. Não há troca de calor por meio, por ser um processo adiabático. A temperatura nessa fase diminui. E aí você vem para a terceira. Vai a outra, sei lá. Vamos lá, você vai falar aqui compressão isotérmica. Fala das duas, né? Expansão para compressão isotérmica. São 4, né? Compressão isotérmica. Note que isotérmica já diz na temperatura constante. Então, na compressão isotérmica, o volume do gás diminui, né? O processo ocorre a temperatura constante, o calor é rejeitado para a fonte fria. Nessa fase, o calor é rejeitado para a fonte fria. E aí você descreve, viu? A compressão adiabática. Tá? O volume do gás diminui, né? Não há troca de calor com o meio, e a temperatura aumenta, o ciclo retorna ao seu início. E aí, por outro lado, ou você usa esse caminho, ou você pode usar esse caminho. Você desenha, tá certo? O seu ciclo e fala, ó, de 1 para 2, está acontecendo o quê? Está acontecendo uma expansão isotérmica. Se você pegar esse ponto aqui de volume, ó, esse valor de volume, ele é menor do que esse. Então aqui seria V0 e aqui seria V. Então note que está tendo uma expansão isotérmica porque essa linha vermelha aqui, ó, é uma curva isotérmica, né? Que a gente viu o gráfico na sala de aula. De 2 para 3, é uma expansão isotérmica. Note que se você traçar aqui, ó, esse valor de volume aqui, V1, ele é menor do que esse. Então está tendo o quê? Uma expansão, nesse caso, adiabática. De 3 para 4, compressão isotérmica, porque essa linha verde aqui está ocorrendo em cima de uma isotérmica. Qualquer ponto que eu pegar dessa curva aqui, ó, a temperatura é a mesma, é a compressão isotérmica. Tá? E aqui de 4 para 1, retornando ao ciclo, né? Porque um ciclo ele é um caminho fechado. Então aqui eu estou tendo a compressão adiabática. Você pode também fazer um desenho nesse sentido. Então existem várias formas que você pode, tá certo? Fazer, resolver a nossa provinha. Eu te dei alguns exemplos aqui. E aí eu espero que vocês tenham compreendido com a métrica. E aí fique com Deus e até qualquer dúvida na sala ou no próximo vídeo. Tá bom? Fique com Deus. Eu estou à disposição.